A plateia prendeu a respiração. Estavam ao vivo em rede nacional, quando Anitta olhou para Daniel com um sorriso irônico nos lábios. A câmera não perdeu um segundo da tensão no ar. Você realmente acha que música sertaneja ainda tem espaço no Brasil de hoje? Disparou ela com um tom afiado, quase desafiador. Daniel, sentado com a postura tranquila de quem já viu de tudo nessa vida, demorou 2 segundos antes de responder. O apresentador gelou. Alguém na produção quase derrubou um copo no chão. O público imóvel. Anitta mantinha o olhar fixo, como quem queria provar algo. Mas o que exatamente? Acho que a música que vem do coração sempre vai ter espaço, disse Daniel, com uma serenidade que destoava completamente do clima tenso. Não importa o estilo, importa a verdade. Alguns da plateia começaram a bater palmas tímidas, mas foram crescendo. O apresentador, visivelmente nervoso, tentou mudar de assunto. Anitta sorriu, mas dessa vez o sorriso era diferente. Menos seguro. Daniel continuou olhando direto para ela. Quando eu canto, lembro da minha mãe, do meu pai, das noites no interior. E se isso ainda tocar alguém, então já valeu. Ela piscou, sem saber exatamente o que responder. O silêncio entre eles foi mais alto que qualquer palavra. E foi nesse instante que a câmera cortou para o apresentador, que tentava trazer leveza. Mas o estrago, ou talvez a lição, já estava feito. Naquele momento, milhões de brasileiros viram que humildade fala mais alto do que qualquer provocação. Se você também ficou sem palavras com essa resposta, se inscreva no canal e diga nos comentários: quem você acha que teve razão nessa história? Logo que as câmeras se desligaram, para o intervalo, o estúdio virou um campo de tensão. Anitta levantou-se da bancada com passos firmes e foi direto para o camarim acompanhada por sua assessora. Daniel permaneceu sentado por alguns instantes, cumprimentando educadamente o apresentador e alguns membros da produção que se aproximaram, visivelmente constrangidos. Ela não esperava aquela resposta, murmurou um dos operadores de câmera para o colega. Ninguém esperava, respondeu o outro. Mas foi elegante e certeiro. Daniel, discreto, caminhou até o corredor dos bastidores. Recebeu alguns sorrisos e acenos respeitosos. Havia algo em sua postura que misturava simplicidade e firmeza, como alguém que sabe exatamente o valor que carrega. No camarim de Anitta, o clima era outro. Você viu como ele virou? Ela disse, tirando os brincos com pressa. Ele me deu uma lição de moral ao vivo. Foi educado, respondeu a assessora cautelosa. Mas te surpreendeu. Anitta ficou em silêncio por um momento olhando para o espelho. Era raro se ver em desvantagem. Estava acostumada a dominar as conversas, a conduzir entrevistas com segurança. Mas aquela resposta mexeu com algo mais profundo. Enquanto isso, nas redes sociais, o vídeo do momento já começava a circular. Trechos da resposta de Daniel viralizavam com legendas como "A humildade venceu" e "Ele destruiu sem levantar a voz". A produção bateu à porta do camarim, avisando que estavam de volta em 5 minutos. Anitta respirou fundo. Vamos lá, ainda tem programa. E eu não saio derrotada, mas por dentro sabia, algo naquela troca tinha deixado uma marca, e ainda era só o começo. Na volta do intervalo, o apresentador tentou manter o clima leve, falando sobre os próximos convidados e algumas pautas divertidas. Mas era impossível ignorar o que havia acontecido. O público nas redes sociais estava em ebulição. Hashtags como Xilga Daniel no rosto, Da Verdade e Anitta calada começaram a subir rapidamente nos trending topics. Daniel, com o mesmo sorriso gentil, respondeu perguntas sobre sua carreira, suas turnês e até relembrou histórias antigas da época da dupla com João Paulo. Falava com carinho, com brilho nos olhos. Anitta, embora ainda participativa, estava visivelmente mais contida. Sua fala era mais pensada. A confiança ainda estava ali, mas com uma camada de reflexão que antes não se percebia. Na internet, os vídeos eram recortados, editados e compartilhados com todo tipo de legenda. Uns defendiam Anitta, dizendo que ela apenas provocou um debate sobre modernidade na música. Outros apontavam arrogância e falta de respeito com a trajetória de um artista consagrado como Daniel.
Enquanto o programa se encerrava, Daniel levantou-se para se despedir. Apertou a mão do apresentador, agradeceu o convite e, ao se virar para Anita, estendeu a mão com naturalidade. Ela hesitou por um segundo, mas retribuiu o gesto. O aperto de mãos foi firme e rápido, sem sorrisos, mas cheio de significado. Foi um prazer, disse ele com simplicidade. Igualmente, respondeu ela, num tom mais baixo, quase introspectivo. Ao sair do estúdio, Daniel foi recebido, com abraços pela equipe. Alguns o chamaram de lenda viva, outros apenas disseram, você foi gigante. Anita, sozinha em seu camarim novamente, pegou o celular e começou a assistir ao vídeo do momento. E pela primeira vez em muito tempo, não sabia exatamente o que pensar. No dia seguinte, o assunto dominava os programas matinais, podcasts e mesas redondas de entretenimento. A tensão entre Anita e Daniel havia se transformado num debate nacional sobre respeito, gerações e a diversidade da música brasileira. Em uma rádio de São Paulo, um comentarista resumiu o sentimento de muitos ouvintes. O que vimos ontem não foi só um embate de opiniões. Foi o contraste entre arrogância e sabedoria. Do outro lado, influenciadores e fãs de Anita defendiam a cantora. Ela levantou uma questão importante. Será que os programas de TV ainda valorizam só o passado e ignoram o presente? Enquanto as discussões cresciam, Daniel manteve-se afastado das polêmicas. Publicou apenas uma foto simples. Ele sorrindo nos bastidores, com a legenda: a música une, não separa. Gratidão. A postagem ultrapassou 1 milhão de curtidas em poucas horas. Já a Anita, depois de um longo silêncio, apareceu nos stories com uma mensagem direta. Gente, todo mundo viu o programa, né? Foi intenso, mas às vezes a gente também aprende ao vivo. É isso. Ela não pediu desculpas nem voltou ao assunto. Mas o tom menos combativo foi interpretado por muitos como um reconhecimento indireto. Enquanto isso, em uma pequena cidade do interior de Goiás, Dona Marilda, de 72 anos, assistia ao vídeo pela terceira vez. Com os olhos marejados, murmurou, para o neto: esse moço tem alma boa. Falou igual meu marido falava. O menino, com o celular na mão, abriu o TikTok e mostrou um remix da fala de Daniel virando música. Olha, vó, ele tá bombando até aqui. Marilda sorriu. Em tempos de velocidade e cancelamentos, um gesto de respeito havia conseguido tocar milhares de corações. E isso ninguém podia negar. 2 dias depois do programa, Daniel estava em seu sítio no interior de São Paulo, longe das câmeras e do burburinho. Aproveitava o silêncio, caminhando entre as árvores frutíferas, quando seu celular tocou. Era seu empresário. Daniel, você está sentado? Disse com um tom quase divertido. Agora estou. O que houve? A Anita te mandou um convite. Quer gravar uma música com você. Daniel ficou em silêncio por alguns segundos. Ela o quê? É sério. Ela disse que pensou melhor sobre tudo e que seria simbólico mostrar ao público que 2 gerações podem se encontrar no palco. Sem rusga, sem ego. Daniel caminhou até um banco de madeira sob uma mangueira e se sentou devagar. Não estava irritado nem surpreso, mas curioso. E você, o que acha disso, né? Perguntou. Acho que é ousado, mas poderoso. Vocês 2 juntos mandando uma mensagem de união ia calar muita gente. Horas depois, o próprio celular de Daniel apitou com uma mensagem. Oi, Daniel, aqui é a Anita. Sei que começamos com o pé esquerdo, mas andei pensando, que tal transformar aquilo em música? Gente grande resolve com arte. Ele leu e releu. Depois digitou com calma. Oi, Anita. Gente grande também sabe ouvir. Vamos conversar. Em poucos minutos, os 2 estavam em chamada de vídeo. O clima, bem diferente daquele do programa. Rolaram sorrisos tímidos, piadas leves e um primeiro rascunho de melodia que, para a surpresa de ambos, soava bonito. Ali, entre telas e notas, nascia algo improvável, uma ponte. E talvez uma parceria capaz de mudar narrativas, porque, às vezes, o respeito abre portas que a fama sozinha nunca conseguiria. O primeiro encontro presencial aconteceu em um estúdio discreto na zona oeste do Rio de Janeiro. Nada de flashes, nem imprensa. Apenas os 2 artistas, um produtor e a equipe técnica essencial. Anita chegou pontualmente.
Usava roupas confortáveis e um coque no alto da cabeça. Daniel já estava lá afinando o violão. Trouxe café, disse ela entrando com 2 copos de papel. Obrigado, respondeu ele, aceitando com um sorriso. Bom ver você fora dos holofotes. Ela sentou no sofá e ficou observando enquanto ele dedilhava algumas notas. O clima era estranho no início, tenso, mas respeitoso. Sabe, eu realmente achei que você ia perder a linha aquele dia, confessou Anita, mexendo no café. Já vivi o suficiente para saber que levantar a voz não resolve nada, respondeu ele. Mas confesso que me surpreendi contigo agora, ela riu. Eu falo demais às vezes, mas sou movida a impulso. Aquela tua resposta me desmontou, o produtor interrompeu com gentileza. Vamos experimentar aquele refrão juntos? A música falava sobre união de mundos, sobre a ponte entre gerações e estilos. Enquanto cantavam, olhares se cruzavam com mais segurança. Havia respeito ali. E uma estranha química musical. Depois de algumas tentativas, pararam para respirar. Isso tá ficando bom demais, disse Anita, genuinamente empolgada. A verdade sempre soa bem, respondeu Daniel, olhando para ela. Naquele estúdio, simples, sem filtros nem plateia, os dois estavam encontrando uma nova forma de se comunicar. Pela música, pela escuta, e dessa vez não havia vencidos nem vencedores. Só 2 vozes tentando se entender, porque no fim das contas, é disso que a arte vive, da coragem de recomeçar. Na semana seguinte, os boatos começaram a circular. Anita e Daniel juntos em estúdio. Sites de fofoca especulavam sobre o gênero da canção. Jornalistas tentavam confirmar a informação com suas assessorias. E fãs se dividiam entre a surpresa e a curiosidade. Mas nenhum dos dois comentou publicamente. Era estratégico e sincero. Eles queriam terminar a música antes de transformá-la em notícia. Enquanto isso, no estúdio, os encontros se tornaram frequentes. Entre cafés, ajustes de letra e risadas inesperadas, nascia não só uma parceria musical, mas uma conexão humana. Engraçado, né? Disse Anita durante uma pausa. Achei que a gente fosse se detestar. Daniel sorriu. Às vezes é preciso um choque para quebrar as barreiras. Você me provocou, e talvez eu precisasse disso também. Ela olhou para ele, pensativa. Sabe o que mais me surpreendeu em você? O quê? Você não precisou se defender atacando, isso é raro hoje em dia. E me fez pensar em como eu ajo quando me sinto ameaçada. Daniel assentiu com calma. A maturidade ensina que, às vezes, o silêncio vale mais que a última palavra. Na sala de gravação, a canção começava a tomar forma definitiva. Vozes, opostas mas complementares, letras sobre escuta, empatia e a beleza do improvável. Foi então que um trecho da música vazou. Apenas 15 segundos, o suficiente para incendiar a internet. Fãs dos 2 lados se uniram pela primeira vez. A harmonia inesperada tocava fundo. Nos comentários, uma frase se repetia. Essa música já começa pedindo desculpas de um jeito lindo. E sem dizer uma só palavra à imprensa, Daniel e Anita estavam criando algo que nenhum script teria previsto. Reconciliação através da arte. O lançamento oficial foi marcado para um evento ao vivo, transmitido pela internet e por um canal de TV. A ideia partira de Anita, um mini show acústico com poucos convidados e clima intimista. Daniel topou, com uma condição. Nada de espetáculo. Vamos deixar a música falar. Na noite do evento, o palco era simples. Madeira crua, luz amarelada e 2 microfones no centro. A plateia era composta por fãs selecionados, imprensa e amigos próximos dos artistas. Antes da apresentação, Anita tomou o microfone sozinha. Eu poderia subir aqui e falar de marketing de conceito, mas vou ser direta. Eu errei. Fui arrogante. E ele me respondeu com respeito. Isso me ensinou muita coisa. Então hoje não é só sobre música. É sobre aprender. O público aplaudiu de pé. Daniel entrou em seguida, com o violão nos braços e um sorriso discreto no rosto. Quando a gente escuta de verdade, descobre que o outro tem muito a ensinar, disse ele. Essa canção nasceu de um conflito.
mas também da escolha de seguir juntos e não contra. A música começou. Vozes. Distintas, mas agora em sintonia. A melodia era leve, com arranjos que mesclavam o pop moderno com a suavidade do sertanejo. E a letra? Um abraço entre mundos. No refrão, os dois cantavam juntos. Se eu falei sem ouvir e você calou para ensinar, hoje eu canto para dizer que vale a pena tentar. Ao final, ninguém ficou sentado. O público se levantou, emocionado. Anita enxugou discretamente os olhos. Daniel apertou sua mão e ela segurou firme. Aquela noite não era sobre reconciliação apenas. Era sobre crescimento público e pessoal. E sobre como até os desencontros podem virar canções. Dias após a apresentação, a música dominava as plataformas digitais. Era a mais ouvida no Spotify Brasil, viral no TikTok e tema de debates. Tem rádios e podcasts. A crítica especializada elogiava a ousadia da parceria e, sobretudo, a maturidade da narrativa por trás dela. Mas, para Daniel, o impacto ia além dos números. Em casa, recebeu uma ligação comovente de um artista sertanejo iniciante. Mestre, obrigado. Eu sempre senti que a gente não tinha mais espaço. Ver você lá com ela me deu esperança de novo. Daniel sorriu, tocado. Anita, por sua vez, foi procurada por jovens cantores do pop, do rap até do samba, todos dizendo a mesma coisa. Essa música me fez querer ouvir mais, entender mais. No Instagram, postou uma foto dela e de Daniel em preto e branco, com a legenda: nem todo atrito é guerra, às vezes é ponte. No meio disso tudo, uma entrevista chamou a atenção. Em um podcast, Anita falou abertamente sobre a mudança que viveu. A gente fala tanto sobre romper padrões, mas eu estava presa nos meus próprios. Achei que precisava me impor o tempo todo. O Daniel me ensinou outra coisa. Que firmeza também. Mora no silêncio. E que humildade. É revolucionária. A resposta de Daniel veio de maneira simples. Durante um show no interior de Minas, parou tudo no meio e disse ao microfone: a música me deu muitas alegrias, mas essa foi especial, porque me lembrou que até num tropeço a gente pode achar caminho. A plateia aplaudiu de pé. Agora, mais que uma parceria musical, o que nascia era um símbolo, um lembrete de que nem sempre vencer é calar o outro. Às vezes vencer é escutar e seguir junto. Meses se passaram desde aquele episódio ao vivo. A música lançada por Daniel e Anita seguia tocando nas rádios, entrando em trilhas sonoras e principalmente sendo usada em escolas e projetos sociais como exemplo de reconciliação e respeito entre diferentes. Durante uma premiação nacional da música brasileira, os dois foram chamados ao palco para receber o prêmio de Melhor Colaboração do Ano. Subiram juntos lado a lado, sob uma ovação emocionada. Quando tudo começou, eu achei que essa história fosse terminar num pedido de desculpas, mas ela virou muito mais do que isso, disse Anita com um brilho honesto no olhar. Ela virou aprendizado, virou amizade e, acima de tudo, virou música. Daniel completou. A gente vive tempos em que gritar virou regra, mas às vezes é na escuta que se constrói o verdadeiro diálogo. Obrigado por me ouvir, Anita. Ela o abraçou ali, diante de todos. Sem roteiro, sem marketing. Apenas a verdade de dois artistas que escolheram crescer, mesmo sob os olhos de milhões. Nos bastidores, repórteres queriam relembrar a polêmica. Mas já não havia polêmica. Havia história. Uma que começou com um confronto, passou por silêncio e terminou em harmonia. Enquanto os dois deixavam o evento, cruzaram com jovens cantores que os cumprimentaram com reverência. Um deles disse: vocês mostraram que dá para discordar sem se destruir. Anita olhou para Daniel e sorriu. Missão cumprida? Missão em andamento, respondeu ele. E assim, a história que começou com tensão ao vivo, terminou com música, empatia e transformação. Se você também acredita que é possível construir pontes em vez de muros, inscreva-se no canal e conte nos comentários. O que mais te tocou nessa jornada entre dois mundos? Você vai se surpreender com o que vem no próximo vídeo.